Pra gente concluir o pensamento de hoje, eu queria fazer umas rodadas de gesto com vocês aqui. Eu vou usar um site chamado Line of Action e a gente vai usar o modo aula dele. Deixa eu botar aqui pra vocês, pra gente ver a treta. Esse aqui é o Line of Action, tá? Ele está seguro para o Twitch, porque normalmente tem pessoas peladas nele. É só você colocar só gente com roupa, né? E a gente vai fazer uma sessão de meia horinha aqui. Meia hora, ele vai começar com as poses de 10 segundos, com as poses de 30 segundos e vai subindo aos poucos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse gesto no digital, certo? Enquanto isso, Zir, se o pessoal tiver alguma pergunta, vamos nós. A pessoa perguntou, Sula, eu tô com um projeto de iniciante para desenhista. E tô com muita dificuldade em colocar perspectiva na cabeça. Tem alguma dica? Vai desenhar de observação. Esse é desenhar de observação mesmo. Desenha quarto, desenha o sofá, desenha a janela, desenha as coisas que você vê fora da janela. Perspectiva é observação. Aprende as regras, aprende 1, 2, 3 pontos de fuga. Cara, todas as fotos desse cara são super simétricas. Eu não consigo fazer essas poses simetronas que ele faz. Simetriconas. Vai fazer pintura de observação. Pintura e desenho de observação. Perspectiva é desenho, tá? Aprende as regrinhas, 1, 2, 3 pontos de fuga e vai desenhar o que você tá vendo. Eu desenhei muito o que tinha na minha janela, sabe? Eu operava na janela mais próxima, via o que tinha disponível e vamos embora. Vamos desenhar o que a gente tá vendo. Uma outra pergunta. Deus! Olha a pose. Pode mandar. O Sula Line of Action sabia que era tu e botou no level hard. Tô vendo. Explicação. Sula, tô com dificuldade de fazer a transição na hora de passar do esboço pra pintura. Sinto que falta algo. Tô fazendo uns estudos, mas sinto que não sei. Não, mas sinto que não tô sabendo o que é. Pode continuar, pode passar mais tempo no esboço, provavelmente, tá? Tem uma grande chance que seu esboço não esteja com detalhe o suficiente. Foi uma coisa que eu deixava muito pra resolver coisa na pintura e acabou sendo um puta detrimento pra mim. Foi uma coisa que me segurou durante tanto tempo. Se eu tivesse gastado mais tempo... Nossa, ela não é fina igual papel assim, Sula, calma. Se eu tivesse gasto mais tempo no esboço desde o início, minha pintura tinha ido mais longe, mais rápido. Então, pode passar mais tempo no esboço. Não é uma coisa ruim, não. Deixa eu aproveitar para falar aqui. Essas poses de 30 segundos, que vocês estão vendo que eu não estou conseguindo nem terminar nenhuma, elas são quase que aquecimento mesmo. O objetivo que a gente tem nessas poses de 30 segundos é tentar pegar a pose inteira. Quanto mais a gente conseguir pegar da pose em 30 segundos, melhor. Mas elas são só aquecimento. Eu gosto de lembrar isso aqui porque muita gente faz gesto tentando ter um desenho bonitinho no final. Gesto não é sobre ter um desenho bonitinho. Gesto é sobre você conseguir observar o todo. Gesto é sobre você conseguir entender como é que está funcionando o corpo inteiro da figura. E não só um detalhezinho. A gente não está interessado só no rosto ou só num detalhezinho da mão. A gente está interessado no todo. E aí vocês estão vendo que 30 segundinhos é realmente puxado de rápido. Quando eu estava fazendo isso aqui todo dia, eu conseguia fazer a pose inteira em 30 segundos. Às vezes só pegar o feeling da pose, né? É isso. Já é o suficiente. Mas eu quero mostrar pra vocês a finalidade disso aqui à medida que a gente for passando pros próximos timers. Porque a gente começa com 30 segundos. E aí a gente vai passar para umas poses um pouco mais longas. E aqui eu já vi todo tipo de problema.
Tanto o pessoal que reclama que 30 segundos é muito rápido, não dá pra fazer nada. É prática. Quanto mais você praticar, mais rápido vai ficar de fazer. Quanto... Sula, mais do que 2 minutos eu não sei o que fazer também. E tem tanto detalhe pra gente pegar. Ó, essa aqui é a última de 30 segundos, vamos lá. O joelhinho aqui. Separadinho. Vamos nós. Algumas perguntas. Manda. Sula, encomendei essa é não relacionada, mas a pessoa tá pedindo uma dica. Manda. Há 7 meses eu encomendei uma commission de uma pessoa, paguei tudo à vista e até hoje não recebi o produto final. O que fazer nesses casos? Eu falei, processinho, se quiser, né? Eu não sei se precisa ser necessariamente processo não, mas tenta cobrar. Se você realmente não tiver disposto mais a esperar, porque eu conheço muito artista profissional que leva um ano pra entregar commission, sabe? Se você não tiver disposto a esperar, pede o dinheiro de volta. Normalmente a pessoa devolve sem muito problema. O pessoal tá falando que a tua câmera tá na frente da referência, mas eu acho que não é pra acompanhar literalmente a que tu tá fazendo. Não é pra vocês acompanharem comigo, não. Vocês vão fazer o próprio line of action aí. Mas deixa eu tirar a câmera aqui, rapidão. Eu tô aqui ainda, hein? Prometo. Quanto tempo é o ideal para fazer estudos de mestres ou de observação? Tem que setar um tempo ou posso fazer tempo livre até terminar o estudo? Olha, eu recomendo você fazer as duas coisas. Fazer uns estudos com tempo e fazer os estudos com tempo livre até terminar. Esses estudos com tempo livre até terminar vão ser estudo de 10 horas, de 8 horas, sabe? Não tenha medo de gastar tempo no estudo, o tempo que o estudo precisa. Os estudos mais longos, eles costumam ser estudos focados. Os estudos mais curtos, eles costumam ser estudos focados. O que você está estudando? Você está estudando cor? Está estudando paleta? Está estudando... A gente está estudando anatomia? Está estudando render de pele? Se você tem uma pergunta específica pelo qual você está fazendo esse estudo, eu super recomendo a gente fazer o estudo mais focado e fazer ele um pouquinho mais curto por causa disso. Mas é só no caso de você ter uma pergunta específica dessa. Se não, vamos fazer o estudo longo, vamos fazer ele sem timer. Que bonitinha ela. Que amor. Ai, Sula, você te tirou. Oi? Sim, eu tô aqui. E tua câmera. Mas tirou eu tô... Estamos sem câmera nesse momento. Eu volto. Eu prometo que eu volto. Deixa só chegar no estudo mais longo, do estudo de 10 minutos, que eu volto com a câmera. De boas. Sula, eu desenho há menos de 1 ano e no digital há meses. Eu sinto que é algo muito, muito contraintuitivo e sempre sai bem estranho. Alguma dica? Praticar. Tá verde ainda, tá? Se você tá fazendo isso aqui há alguns meses, é só continuar fazendo. Continua fazendo, olha como é que os outros artistas fazem, tenta jeitos diferentes de fazer o que você já tem feito. Tem algumas dicas que no início, elas são muito difíceis de aplicar, mas à medida que você vai ganhando mais experiência, vai ficando mais fácil. Não, caraca, pera aí que essa aqui ela tá flexível mesmo, tá realmente bem aberto. Aqui. Então, se você tá começando alguns meses e ainda não tá dando certo, só continua os estudos. Não se esqueça que a gente precisa fazer aquela rodada de estudos inteira. A gente vai fazer os estudos de observação e os estudos de imaginação. Nesse início, tá? Vale a pena fazer aqueles estudos de destreza também. O que isso significa? Fazer aqueles estudos de cubo, fazer os estudos de elipse, fazer, sabe? Prática mesmo para aprender a controlar a caneta, aprender a controlar a ferramenta.
Sula, acabei de chegar. Não sei se você já respondeu, ou se você já respondeu, desculpa. Mas como você estudou anatomia? Você tentou absorver ou tentou entender o que exatamente? E depois das análises, você pegava os gestos aleatórios e tentava estudar os músculos nessa pose, por exemplo, de observação? Olha só, boa pergunta. Eu não falei exatamente sobre isso, não. Como é que eu estudei anatomia? Eu estudei anatomia assim. Eu tentei começar com um livro. Eu nunca consegui terminar com um livro de verdade. Eu juro que eu tentei. Livro pra mim não funcionou. Então eu fui atrás de aula em vídeo. Aula em vídeo funcionou bem mais. Tem uma aula do Vilpo que ela é muito boa. Então eu fiz a aula completa com o Vilpo dando aula. Vilpo foi o cara que ensinou o Proco, by the way. Por isso que eu recomendo muito as aulas do Proco. Elas são de graça e elas são do aluno do Vilpo, que foi o cara que eu fiz a aula de, né? Aí, uma vez que eu fiz a aula do Vilpo, que ele me ensinou a enxergar as grandes massas, eu não necessariamente ficava preocupada com achar músculo, não. Eu ficava muito mais preocupada com encontrar essas grandes massas. Eu sei que tem esse volume aqui, eu sei que tem esse volume ali, vamos construindo. O Vilpo sempre focava muito na importância da gente estar botando tudo em perspectiva, fazendo as coisas virem pra frente, fazendo as coisas torcerem nos planos corretamente, sabe? Então, eu fiz essa aula do Vilpo, ela me ajudou bastante a começar. E aí o que acontece é que a cada 2, 3 anos eu tento fazer um curso de anatomia de novo. O último curso que eu fiz foi com o Luzi na ICS, que foi um curso muito bom, né? E aí é muito essa coisa do... Eu nunca tentei fixar o músculo por músculo, eu nunca fiz isso. Eu só tentava ver se o desenho tava bom, sabe? Tipo, eu vou vir aqui e vou tentar fazer o desenho, fazer o estudo da foto e vamos ver se o desenho funciona. Quando eu tentar desenhar de imaginação, vai funcionar também? Eu sei onde é que os volumes precisam estar? Se eu estiver desenhando alguma coisa de imaginação que estiver ficando esquisita, eu volto para as referências e aí sim, eu vou atrás de saber músculo a músculo. Mas no geral, era muito mais observar e tentar fazer o desenho dar certo. Olha só, deixa eu parar as perguntas aqui um instantinho para eu fazer um pensamento aqui. Então, olha só, pensamento aqui pra gente. A gente passou pra primeira pose de 5 minutos. Vocês estão vendo como é que eu continuei desenhando do mesmo jeito? Não é porque me deram mais tempo que eu mudei o jeito de desenhar. Eu ainda tenho como a minha primeira missão ainda é colocar a pose inteira no papel. Só que agora eu tenho um pouquinho mais de tempo pra isso. Agora que eu fiz a pose inicial, agora que as coisas estão no lugar, pelo menos mais ou menos, eu posso voltar e começar a corrigir o que não está adequado. A gente pode voltar aqui e começar a colocar detalhes. Ó. E quanto mais tempo a gente tiver, mais a gente pode colocar detalhe e informação nesse desenho. Então vamos lá, vamos começar. Isso aqui com o tempo, gente, a gente começa a ficar tão eficiente nessa parte que a gente pode começar a colocar, inclusive, sombra e luz, dependendo de quão bem a gente for no desenho. Mas olha que massa, dá pra ir colocando os detalhes todos. Posso passar mais uma pergunta? Manda. Tá, tem mais alguma. Sula, boa noite. Tem alguma dica para aprender a estilizar o traço? Estou com muita dificuldade com isso, pois fiquei estudando anatomia no estilo realista e tô sofrendo para sair disso. Eu tô fazendo curso nesse momento para conseguir te dar essa resposta. Porque eu também não consigo... Eu também não sou a pessoa ideal para te responder isso. Existe um livro chamado Force Dynamic Drawing, que ele me ajuda um pouco, ele ajudou bastante, na verdade, a soltar o traço. Eu vou pedir... Você tem como linkar o livro, Zi, pra gente, por favor? Uhum. Ele foi um grande começo pra mim. Mas me faz essa pergunta de novo daqui a alguns meses, que eu já vou ter terminado meus cursos e eu vou ter uma resposta
um pouquinho melhor, um pouquinho mais formulada pra te passar. Que eu tô fazendo exatamente os cursos de estilização e de character design pra isso. Eu quero achar uma fórmula que funcione pra isso também. Mandei o link do Amazon, pessoal. Obrigado. Nós. Manda. Para alguém que tem interesse em criar ilustrações com foco em cenário, além da observação, recomenda algum outro exercício? É composição, estudo de filme, uso de cor. Os exercícios são os mesmos, o que vai mudar são as referências. Em vez de você focar em fazer retrato, em vez de focar em fazer personagem, vai focar em fazer cenário. Eu recomendo dar uma olhada em mais algumas coisas, tipo a história da arte, arquitetura, sabe? Que vai te ajudar bastante com essa parte de cenário. Do mesmo jeito que o pessoal que vai fazer character, né, tem que estudar um pouco de história da moda. Tula, geralmente eu faço estudo direcionado para uma peça que quero fazer, daí o estudo que eu vou usar ali na hora. Acha que é bobeira ou funciona? Não, funciona. Funciona total. Eu tenho essa filosofia que eu nunca quero pintar alguma coisa para um cliente que seja a primeira vez que eu tô pintando. Vamos supor que eu vou pintar uma asa de um anjo, né? E eu vou tentar fazer estudos de asa para não ser a primeira vez que eu tô pintando asa, seja já direto na peça do cliente. Então eu sempre faço esses estudos antes. Eles sempre contam como experiência mesmo, sabe? Como fiz o estudo, fiz a pintura e não é mais a primeira vez que eu tô pintando aquilo. Já vai ficar melhor do que a primeira vez. Se a gente tiver tempo de pintar com mais antecedência, vamos nós. Mas a gente nem sempre tá pronto pras coisas que mandam a gente pintar de vez em quando, né? Chora em armadura de Final Fantasy. Mecha também, né? Sula, eu costumo levar um sketchbook comigo para todo lugar e rabiscar sempre que posso. Mas sempre fico travado e não sei o que desenhar ou praticar. Alguma sugestão de como lidar com isso? Devo só praticar o técnico acadêmico ou também estudar a partir de artistas que gosta? Funciona também? Funciona. Pode estudar os seus artistas também, mas se você estiver levando o seu sketchbook ao redor de você, desenhe o que você tá vendo, sem medo. Não precisa de novo, tenta tirar um pouco da preocupação do desenho ficar bom e vamos começar a focar só na observação. A prática que a gente está fazendo é a prática da observação. O desenho é meio consequência. O desenho ficar bom vai ser consequência da boa observação, saca? Então, quando você estiver levando o sketchbook em volta, não precisa se preocupar tanto em o que você vai desenhar. Desenha o que você está vendo. Agora, quando você estiver estudando em casa, que não for mais desenho de observação, pode fazer estudo dos artistas que você curte. Tenta entender por que você curte eles. Por que esses artistas te chamaram a atenção? O que você gosta neles? É sempre uma pergunta que vale a pena fazer. Tula, é saudável estudar enquanto faz alguma encomenda ou é melhor fazer a commission e depois estudar o que sentiu falta na hora? Olha, se você não tiver pressa para entregar a commission, se a commission não tiver que ser entregue em 2 dias, eu prefiro estudar as coisas da commission e aí entregar a commission bem do que deixar para estudar no final. Eu sei que tem muita gente que fica muito ansioso quando pega a commission e quer entregar o mais rápido possível. Mas não é. Se a gente tem que começar a praticar, que quando a gente pegar desenho de cliente, a gente vai precisar parar e praticar as coisas que a gente vai precisar pro desenho do cliente também. A gente não vai correr para a linha de chegada, a gente está preocupado em entregar uma imagem boa acima de tudo. E isso vai precisar que você faça estudos, que você faça esse planejamento, né? Então, não precisa correr com isso não. Se você tiver prazo, pare e faz o estudo. Existe inclusive alguns artistas que falam que a boa filosofia mesmo é você sempre entregar no dia do prazo, porque significa que deu para você fazer tudo que tinha que fazer. Você fez os estudos, você fez os testes, você ajeitou a imagem, você descansou e olhou para ela no dia seguinte. Não precisa correr com ela, sabe? De verdade. Essa calça é um pouquinho mais baixa, né?
Aqui assim. Eu encostei a perna porque a perna tava chegando no final da imagem, ó. Erro comum também. Aê, olá de novo, eu ainda estou aqui. Vamos nós. A gente ainda quer manter a mesma disciplina. Vamos primeiro pegar a pose inteira, pegar a proporção, pegar o gesto, depois a gente vem fazendo o detalhe. Lá, o que você estuda quando não sabe o que estudar? Eu faço estudo de filme. Estudo de filme, ele é meu estudo padrão. E eu vou inclusive dizer por quê. Quem me mandou fazer estudo de filme foi a Carla Ortiz. Quando eu fiz portfólio review com ela, foi a Carla Ortiz que falou faz mais estudo de filme. Então, sempre que eu não tenho ideia do que eu vou estudar, eu faço estudo de filme porque a senhora Ortiz mandou. Então, tá aí a resposta mais honesta que eu podia te dar. Tá mandando, né? Aham. Então, ela mandou, a gente não discute, né? Tem ajudado bastante os estudos de filme. Eles são estudos muito bons pra gente pegar cor, composição. Estudo de filme tem um bocado de tudo, sabe? Ele vai ter cenário, ele vai ter cor, vai ter composição, vai ter anatomia, vai ter textura, vai ter material. Depende da referência que você pegar. Então ele é um estudo bem diversificado. Quando eu tô nessa pegada de fazer o estudo porque eu não sei muito o que estudar, eu normalmente vou fazer ele baseado em estudo de cor mesmo. Fazer estudo de 1h30 pra ver se eu consigo pegar a paleta do negócio, né? A cabeça tá pequena, né? Vamos resolver isso, peraí. Mas os outros estudos que eu gosto de fazer também. Eu gosto de fazer pintura de observação, botar os objetos do meu lado e tentar pintar. Gosto de fazer... eu tenho feito muito estudo de retrato pra mídia tradicional, pra óleo e guache, que é uma das coisas que eu mais tenho feito porque eu tô estudando óleo e guache, né? Faz tempo, inclusive, que eu não paro pra fazer estudo de anatomia corpo inteiro. Eu devia mexer com isso. Tá quase na hora, o cooldown dos 3 anos tá quase passando, tá quase na hora de eu fazer mais curso de anatomia. Sula, quais exercícios ajudam a evitar linha peluda? Eu sinto que isso vem da minha insegurança, ou pode ser outra coisa. É insegurança, sim. Não é muito exercício, é disciplina. O que eu gosto de falar pra linha peluda é o seguinte, a linha só pode ir, ela não pode voltar. Se você quiser voltar, faz ela inteira no outro sentido. Tipo, faz a linha, levanta, faz ela no outro sentido. O que a gente não pode fazer é ir e voltar, isso aqui é proibido. Então, você pode só ir. Então, ela fica mais achurada, ela fica bem menos agressiva do que a linha peluda. Tenta praticar essa coisa de só ir. Vê se funciona. Como ir além nos estudos como artista intermediário? Estou no limbo desde que sei mais ou menos o basicão de várias coisas, mas não tenho habilidade suficiente para fazer algo super avançado. Olha, Às vezes acho que fico muito na zona de conforto e não consigo avançar e aplicar os desenhos mais complexos. Nesse momento, o seu maior inimigo é a zona de conforto. Seja ambicioso, faz os estudos grandes, faz a peça complicada. Não tenha medo de testar, fazer a ilustração inteira com vários personagens e vai dar errado, tá tudo bem, só você tentar de novo. Lembra, nesse momento é importante a gente lembrar que se a gente errar um negócio, tudo que a gente tem é um desenho ruim. Então, seja ambicioso, saia da zona de conforto, vai fazer as coisas que você não está acostumado, vai fazer as peças que você sempre quis fazer. Ela vai te guiar, os estudos que você precisa fazer, as outras coisas que você precisa aplicar e elas vão te dar experiência. Então pode fazer, seja ambicioso, sabe? Só vai. Testa os trem, desenha tudo. Tenha medo não. Sair da zona de conforto precisa de um empurrãozinho, sim. Mas só quando você tem que desenhar de novo, né? Exatamente. O máximo que a gente vai ter é um desenho ruim. Só isso. Sula, você recomenda estudo de gesture para pessoas vestidas... com pessoas vestidas ou peladas? Ou eu fica prefiro intercalando? Eu prefiro pelada, mas eu tô na Twitch. O que significa que a gente só pode ter pessoas com roupa nesse momento. No entanto, tá? Fazer os estudos com roupa também é importante, porque a gente também tem que aprender a desenhar roupa.
na verdade. Mas eu prefiro fazer o gesto com pessoa peladona. Sula, me frustrei bastante nos últimos tempos com arte e estou completamente sem saco para desenhar. Você costuma dar um tempo em momentos como esse ou tem alguma dica melhor? Não, dá um tempo. Às vezes, dar um tempo é o melhor que a gente pode fazer. O que eu recomendo é só, tenta fazer esse tempo não virar um ano, sabe? Se dá uma semana de folga. Quando eu vejo que às vezes é frescura minha, é que eu gosto muito de desenhar. Eu gosto da sensação de desenhar. Eu gosto da sensação do lápis no papel. Então, pra mim, mesmo quando eu me dou a folga, mesmo quando eu viro e falo, tá, vou passar uma semana sem fazer nada, eu sinto falta da sensação do lápis no papel e acabo voltando por causa disso. Então, tenta voltar pelas coisas que você gosta depois, mas não tenha medo de tirar umas pausas também não. Às vezes eu tenho a sensação que o pessoal acha que pausa é uma coisa que, meu Deus, se eu tirar uma pausa, vai ser o motivo pelo qual eu perdi a corrida, entendeu? Vai todo mundo ficar muito melhor do que eu, e aí eu vou morrer, entendeu? E não é assim que funciona. Fiquem de boa, pode tirar as pausas, que às vezes, nessas pausas, é onde muito do conhecimento que a gente está estudando vai começar a fazer mais sentido. Muita coisa vai clicar. Então não tenham medo de tirar um tempinho de descanso, não. Só cuidado para não virar, 2 meses, 3 meses. Porque aí a gente tá não desenhando de verdade, sabe? Tira uma semaninha, tira 3 dias, uma semana de folga, que eu acho que a gente tá de bom tamanho. Sula, dobras de roupa, como desenhar isso? É intuição ou existe alguma lógica por trás? Existe lógica. Tem um livro sobre isso, do Bernie Hogarth. Acho que se escreve assim, ó. Bernie Hogarth. Esse cara aqui, ó. Ele tem um livro sobre isso. Mas vai estudar Leyendecker, vamos estudar de referência. Bora desenhar roupa. Dynamic, Wrinkles and Drapery, é esse, né? Esse aí mesmo. Esse cara fazia uns dedinhos bem engraçados nos livros de anatomia dele. Ele fazia anatomia bem exagerada pra gente ver os volumes, então os desenhos de anatomia, eles são muito alienígenas. Mas eles funcionam bem, sabe? Era boa referência. Verdade. Eu acho que, sendo bem sincera, traçar umas roupinhas pra pegar... Ajuda, né? Os padrões de dobra ajuda também. Ajuda bastante. Depois acaba ficando natural, assim. Começa a fazer bem mais sentido. Sula, aquelas técnicas de gesture, linha de ação, curva versus retas, estruturas em caixas, etc. Acontecem tudo ao mesmo tempo ou um por vez nas sessões? É meio que tudo ao mesmo tempo. Olha só, a minha experiência, tá? É que depois de um tempo, o que aconteceu? Muitas dessas ferramentas acabam virando ferramentas de por que não tá dando certo. Eu tentei fazer um desenho e ele não tá funcionando como eu queria. Por que não tá funcionando? O que não tá aparecendo? Agora eu posso usar essas técnicas para eu tentar descobrir, tentar investigar por que não tá dando certo. Vira uma ferramenta de correção. Então, lembra aquele papo que a gente estava falando no início da sessão da intuição? A gente faz muita coisa intuitiva. Quando a intuição falha, a gente usa as ferramentas pra gente tentar descobrir onde é que tá o erro, onde é que a intuição falhou. Então sim, elas acontecem todas ao mesmo tempo de uma forma meio inconsciente. É isso que é o nosso desafio. É a gente conseguir produzir tudo isso de forma mais inconsciente, né? De forma mais intuitiva. Pronto! Esse aqui, gente, tá recomendado. Uma sessãozinha dessa por dia. Ainda tem meia hora ainda. Calma, que não... O que eu quero encerrar o pensamento aqui é o seguinte, ó. Galera, viu como é que a gente faz o exercício de gesto? Esse é um dos jeitos de fazer o exercício de gesto. Quando vocês tiverem mais tempo, vai colocando mais informação na pintura. Vai colocando mais informação no desenho. Dá tempo de desenhar uma mão, dá tempo de desenhar um rosto, dá tempo da gente fazer sombra e luz, dá tempo da gente fazer dobrinha. Vai sobrando tempo, vai colocando mais informação. Então, fazer um exercíciozinho desse aqui, meia hora por dia, começar com as posezinhas de 30 segundos, ir subindo, até a gente fazer uma de 10,
É um exercício super balanceado que vai ensinar a gente um monte. E não se esqueçam que quando a gente for desenhar, a gente tem que desenhar do mesmo jeito. Lembra que a gente tava fazendo esse desenhão soltão para pegar a pose inteira? Experimenta desenhar desse jeito quando vocês forem de imaginação. Faz o desenho soltão antes de colocar qualquer detalhe pra gente acertar a pose e proporção. Vê se tá tudo no lugar. Tá tudo no lugar? Agora passa pra próxima etapa que a gente começa a colocar mais detalhe. Tá tudo no lugar? Agora começa a fazer detalhe de rosto, de nariz, boca, olho, mão. Vê se a qualidade do desenho melhora. Vê se isso funciona. Certo? Ai, gente, que bom que vocês curtem. Bora mais pergunta.